E em relação também a essa flacidez, você falou muito do rosto. E agora você também comentou do corpo, mas quais são os locais mais comuns que as pessoas geralmente reclamam da flacidez? Abdômen, braços, talvez até braços mais, assim, campeão. Fica aquele tchauzinho que não dá para dar mais. Internos de coxa, porque o abdômen na mulher, e a gente atende na cirurgia plástica muita mulher. Sim, Tem outras causas, né? Muitas vezes a gestação é campeã. A gestação, ganho de peso, bariátrica, então abdômen, né? O abdômen já é uma queixa recorrente, sim. mais frequente de todas. Mas, assim, dentre as outras áreas que eu vejo que está mais relacionado com a caneta, braços, internos de coxa. Então fica muito. Ah, eu não consigo usar uma bermuda, doutora. Minha perna está muito flácida. Glúteo, né? Pescoço, papada, contorno. Ah, verdade. Vai além do face, vai o pescoço, ele fica O flácido, né? pescoço fica flácido também. Mas eu acho que assim, braço e interno de coxa são regiões já flácidas por si só, né? Uhum. As pessoas já têm muito mais Eu flacidez não ia ali. apostar nelas, não. Não? Você Não, eu diria ia o quê? apostar. Eu achei mais no abdômen, mas naquela Seios, visão né? realmente da mulher gestante, realmente. E os seios também. Seios e abdômen são queixas muito recorrentes, mas que nem eu te falo, né? Relacionadas N fatores e com não N só outros esse. fatores. E normalmente são mulheres que já gestaram, então elas acumulam a flacidez que elas já tinham, né? Da mama é bem frequente me dizendo, não, eu comecei a usar a caneta, eu tava até feliz. Aí agora olha o que aconteceu. Dá uma murchada. Aham, com certeza. Aí é cirúrgico, não tem o que fazer, né? Tem E que. pensando em tratamentos cirúrgicos e não cirúrgicos, vou focar um pouco no abdômen. Que Uhum, eu vim pensando nele já, assim, na minha cabeça claro. eu já adorei. E a gente tem uma cirurgia muito interessante que é a abdominoplastia. Uhum. Mas essa flacidez do abdômen é só cirurgia habitualmente ou realmente esses outros tratamentos entram? Hoje a gente tem várias coisas novas, né? E então, as canetas são coisas novas, antes a gente só tinha bariátrica. Exato. E hoje a gente tem milhões de tecnologias que retraem pele. São apaixonantes, assim, no meu ponto de vista, porque a gente pode transformar uma abdominoplastia numa lipo só, né? Então, a gente poupa aquele paciente da cicatriz. Não é mágica, obviamente, a gente não consegue pegar uma flacidez importante de pele e fazer só uma tecnologia dessas invasivas, né? Seja ela Renuvium, Argoplasma, Quantum, o Ignite, né? Essa plataforma nova que está fazendo tanto sucesso. A gente não consegue transformar uma abdominoplastia clássica numa cirurgia menor, né? Quando está indicado, tá. Né? Mas aqueles casos limítrofes que tem uma flacidez, que o paciente faria uma lipo, ou um contorno, né? Uma lipo de contorno, às vezes não é nem tanto de volume, mas é de contorno. Sim, E aí ficaria flácido, que a gente não indicaria, faria um abdômen. Nesses pacientes é revolucionário. tem mudado Então, muito. tem mudado muito Mas para. essa tecnologia, ela é cirúrgica ainda assim ou Ela é ela... cirúrgica, ela não pode ser feita em consultório. Tem o Morpheus, que eu amo, que é uma radiofrequência microagulhada, tá? Funciona muito bem para flacidez. Eu uso muito em abdômen e uso no consultório, tá? Tem resultados impressionantes, assim, para flacidez moderada, leve, então o paciente sai com um six-pack, impressionante. É É mesmo? maravilhoso. Eu tenho um one pack só. Tu tem um só. Um inteiro. Inteirão, ele é grandão, ele quis sozinho aparecer. Então, em pacientes que têm flacidez leve, pós-gestação, enfim, que são magros, os resultados são incríveis. O Morpheus, ele é o tipo Ultraformer, ele é essa Não, microfocado? ele é Não. uma ponteira com agulhas. Então, a Tá. gente dispara o pedal, a agulha entra, e na ponta dessas agulhas, né, tem mais ou menos 40 agulhas, 24, depende da ponteira, libera radiofrequência, que é calor. Calor, vai gerar queimaduras ali Então, controladas. exato. Então, a gente aquece todo o plexo subdérmico, né? Então, tem de profundidades de 1 a 7 milímetros. Dependendo do que a gente quer, a gente programa lá a máquina, né? E consegue atingir camada gordurosa. Tem até um consumo de gordura, né? Não é Perfeito. importante, então, mas consigo, sim, diminuir ali, às vezes até 1, 2 centímetros de... Uau, legal. Aham, é bem legal. E nas camadas mais superficiais, que seria a derme, ali 3, 2, 1 milímetro, eu trato flacidez. Então ele tem. E a agulha, ela é maravilhosa na pele, né?
É fantástico. O agulhamento Bioestimula, tudo. bioestimula, trata textura, né? Rejuvenesce muito o agulhamento. Então a gente combina o agulhamento com o aquecimento. E é um aquecimento controlado. Então, assim, a chance de complicações do Morpheus é muito pequena, né? E aí você está falando de um tratamento até possível ambulatorial mesmo. Faço muito, faço no consultório e faço muito combinado com cirurgias. Então, eu aproveito uma lipoaspiração e faço Morpheus. E faço no rosto, faço no corpo, faço por tudo. Legal. Então, ele melhora muito, ele é um refinamento das nossas lipoaspirações, né? Ah, é o molde, E é só o contorno final que falta às é, vezes. exatamente. E tem o Morpheus e tem essas outras tecnologias que eu estava te falando, que elas são invasivas. Então, essas a gente só pode usar elas no bloco cirúrgico, né? Tá. Com o paciente que está ali fazendo uma cirurgia, uma lipoaspiração, uma abdominoplastia. Uma coisa que vem muito, as pessoas não falam, mas reclamam muito, né? A gente falou em áreas de flacidez. Sim, O dorso na mulher é uma área que incomoda muito. eu ia perguntar. O Porque dorso e o emagrecimento flanco vai muito a pele ali é atrás, aquela, né? ai, o sutiã, doutora, cai uma pelanca aqui, né? Vou botar a calça de ginástica, cai uma pelanca. Então, ali é uma região que não tem muito o que fazer. E botar corte no Que é a dorso, torsoplastia, a né? torsoplastia, eu particularmente não gosto. Eu E acho a que marca é grande, é um corte de você fora a deixa a fora, né? pessoa, né, Quase 360. 360. Então, eu vou te dizer que não me vejo com bons olhos isso. A mulher quer usar um vestido, um decote, tá lá, uma cicatriz, né? De fora a De fora, né? fora a fora. E aí eu amo essas tecnologias pro dorso. Elas realmente fazem milagres, assim. A gente mostra as fotos pra gente, sério mesmo que Entregou é tudo isso. entregou tudo isso e dura. Eu falei, pô, dura, é muito durável. Então é incrível, assim. Eu fico pensando, né? O que vai ter daqui a 10 anos para flacidez, né? Incrível. Não dá nem para imaginar, Não dá né? nem para A gente vai imaginar. errar. Vai errar com certeza, e cada vez mais. Você falou no Ultraformer, né? Isso. Que gera um pouco de fibrose também, que é o Exato. Eu gosto microfocado. bastante dessas tecnologias também de ultrassom micro, macro focado. Tenho, inclusive, no meu consultório. Eu acho que ele não tem o mesmo alcance para flacidez. Ele é excelente para flacidez, mas ele não tem o mesmo alcance para flacidez como o Morpheus, por exemplo. Acho o Morpheus Sim. superior no sentido de conseguir fazer mais lifting, conseguir tratar mais textura. É um tratamento um pouco mais completo, Ele né? parece ser levemente, eu não vou dizer, a palavra talvez ser invasivo, ele é um pouquinho mais Ele aprofundado, é um pouco mais invasivo porque ele, né, deixa cicatrizes, né, deixa a pele toda furadinha. que melhora depois. Melhora, com certeza. A pele fica toda com os furinhos, né? Coagulados, assim. Sim, Então, tem um tempo de cicatrização para isso, né? E requer que não pegue sol enquanto está cicatrizando. É diferente do ultrassom. Você vai ali e faz, sai linda, né? sim. Sai, ah, meu Deus, já faz aquele Sem a efeito. lesãozinha cutânea. Exato. Então, o ultrassom é bom porque não dói, tem um efeito muito bom. Acho que é um super avanço tecnológico também hoje. Quando que a gente pensou que ia passar uma máquina no rosto e, Exato. né? Agora Você tem falou, as. não dói, eu sou homem Você tá e falando do Ultraformer, eu do tô falando do Ultraformer. Liftera. Já tem outros menos O dolorosos ou Liftera, sem dor. eu troquei, eu tinha um Ultraformer, né? Dói um monte aquilo. Nossa Exato, eu ouvi Senhora, falar. dói horrores. Mas o Liftera não dói. Então tá bom, então você ganhou um cliente, bora. Continuemos. O Liftera é uma tecnologia parecida de outro fabricante. Certo. E quando eu experimentei, né, para botar lá na minha clínica, eu disse, faz em mim, te ver como que é, porque eu já tinha feito várias vezes Ultraform. E eu digo, não, mas eu vou comprar é agora, esse negócio não dói, Não faz todo, dói, não né? dói. Então, dói muito menos, né? Na verdade, tem pacientes que sentem, mas como eu fazia bastante Ultraform, ele via a reação dos pacientes, Você foi fichinha. daí eu disse, ah, não, então vamos trocar e é agora. Que legal. Essas outras que você falou, que são de bloco cirúrgico, né? Que você vai Uhum. levar lá para a pessoa como se fosse uma cirurgia. Precisa de uma anestesia geral, de um hack anestesia ou ainda é viável anestesias locais? Se for uma área pequena, por exemplo, só submento aqui, papada, dá para ser com anestesia local. Sim. Mas eu sempre prefiro ter uma anestesia geral. Para mim, quase todos os pacientes a gente faz Conforto geral. total. Exato. É mais Seguro hoje em seguro. dia. Não tem por que o paciente sofrer, né? Fica tenso para o paciente, fica tenso para o médico, Uhum. né? Eu acho que não faz sentido, assim. E desses tratamentos, eles funcionam muito parecido com o que você falou
do Morpheus e fazer aquela fibrosezinha lá embaixo mesmo e Eles fazer são essa diferentes, retração? né? Então a gente tem tecnologias que aquecem por dentro. Então a gente vai em todo o tecido lipoaspirado normalmente, né? E faz uma contração desse tecido mais internamente. Tá. Então esse calor ele é propagado de diferentes formas e por isso tem diferentes aparelhos, né? Então começou lá com o Renuvium, que é um jato de hélio, né? E aí agora depois teve o argoplasma, que é o argônio. Então, na verdade, é um cautério gigante, né? Você que é cirurgião, Sim. que vai fazendo, né, vai liberando aquele calor e vai fazendo uma contração do tecido, né? Então a gente vê, e a ponteira nova, agora, a máquina nova, é o Ignite, que trouxe essa ponteira com radiofrequência. Então, é uma radiofrequência que vai esquentando a ponta dela e vai contraindo os tecidos. Então, são tratamentos muito focados mesmo na flacidez, no final das contas, né? Evitar aquele. Completamente, completamente. É transformar uma lipo com tecnologia num ótimo resultado sem a incisão, porque a braquioplastia, aquela incisão do braço, é muito ruim, né? É uma qualidade de pele, é uma qualidade de cicatriz, desculpa, ruim. É difícil você ver uma braquio que a cicatriz ficou fininha e Difícil. bonita. Eu já vi tossoplastia, fica lá, a área de tensão. A área de Você já tá tensão. tentando trazer junto, Exato, exatamente, vai ficar um pouquinho tenso. com certeza. E braço é uma área que não tem como você pedir para o paciente não mexer o braço. Vai mexer, né? Exato, difícil. E dorso também. Como é que o paciente não vai respirar? Tem que respirar, Exato, simples né? respiração, simples virar de Senta, lado, você já deu uma levanta, já esticada. esticou. Então, são regiões que a cicatriz ela fica desfavorável. Mas eu sempre uso essas tecnologias ou ainda é possível fazer uma lipo sem essa tecnologia um bom resultado? É possível. É possível É também. possível se o paciente for jovem, tiver uma qualidade de pele boa, sim, é possível. Com certeza. Até porque tem pacientes que não conseguem arcar com os custos É isso que eu estava imaginando dessas aqui. Sim, tecnologias, porque a gente agrega o custo da tecnologia, que é alto, mais o tempo além de sala de hospital, porque exato. agrega tempo, né? Então, com certeza, eu acho que selecionando tudo na medicina, eu digo que o segredo é o diagnóstico, né? O Então, diagnóstico traz assim, um belo ó, se planejamento. você faz o diagnóstico correto, vai dar certo, vai ficar ótimo. Se o diagnóstico não está correto, essa flacidez aqui não vai responder bem com a lipo, vamos usar uma tecnologia, né? Tem pacientes que eu digo, olha, se a gente não for fazer tecnologia, então não vamos fazer, vai ficar ruim, Entendi. né? Não vai entregar o que você quer, não vai É, adiantar muita exato. coisa. Tem pacientes que têm a pele super boa, a pele dura. Você vê que a pele vai ficar ótima só com a lipo. E aí a gente faz. E funciona muito bem. Agora, hoje, tendo esse conhecimento desse arsenal que a gente tem para poder dar um resultado melhor, não tem por que não usar, né? A não ser uma questão de custos realmente, né? Mas a abdominoplastia não morre também, né? Tem casos mais extremos ainda que obrigam. Tem muita abdominoplastia, né? O que a gente começou a fazer? Usar a tecnologia no dorso para melhorar o contorno. Então, lipo É a as cintura costas, também. a cintura mais, aham. Tem, Legal. tem muito homem com muita flacidez de flanco. E tenho feito bastante, melhora muito, sabe? Porque às vezes eles acham, tem uma gordurinha aqui e tal. Aí você vai examinar e não é exatamente uma gordurinha, É mas pele. é pele. Então, isso é muito bom, assim. E o paciente fica muito feliz, né? É bom porque elas chegaram um pouco antes, mas chegaram na hora das canetinhas, Então, é né? maravilhoso. É isso, é que as coisas não acontecem por acaso, né? Então, é uma demanda que está aparecendo muito grande nos nossos dias hoje, justamente de tratar a flacidez por essas, né, essas inovações aí, enfim, e que vem junto tratando, né, as consequências disso, né? Perfeito. Agora você falou de braço, a gente falou de abdômen, a coxa também, acidente de face medial, que é muito comum ficar flácido, né? Que você emagrece, é um dos lugares que mais aparece até no começo. Ele também pode ser tratado semelhante a isso, geralmente. Também a coxa, ela é uma zona chata de tratar. Ela Por quê? responde menos. Eu acho assim que eu sempre baixo a expectativa do paciente em relação ao interno de coxa, porque a gente não pode botar muita energia ali, né? Uma zona que tá cheio de
deve saber de Nervos, nervos, vasos. vasos. Então, a gente não pode ser tão agressivo, né, no calor ali. Ahn, e é uma zona muito flácida, né? Uma zona que é Flacidez difícil. é E muito a maior. musculatura ali, para ganhar a musculatura de interno de coxa é difícil, hein? Eu vou É, né? dizer. É diferente de ganhar quadríceps. Você ganha quadríceps com muito mais facilidade. Agora, o interno de coxa é complicado. Não é É, fácil. mulherada, é difícil mesmo? Eu não imagino. Eu não tento, mas eu imagino que seja. A musculatura ali é muito menos musculatura, né? É menos, é? Aham. Né? Você ganha um quadríceps que faz uma certa parte da coxa, mas ele vai para a protrusão dele é anterior e não Exato, medial. não medial. Não, é exatamente. Eu falo isso para as minhas pacientes. Eu digo, vocês têm que, né, malhar para esticar um pouco essa pele, ganhar um volumezinho, ganhar um tônus. Isso ajuda muito.